Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Meeting Office, direto aqui da Cavalete, no WorkLab. Eu sou o Gumar Carvalho e estou aqui com o nosso querido Luiz Onaga, tudo bem? Olá, tudo bem? Ou alô, tudo bem? Ou alô, tudo bem? Perfeito. Estou aqui também com o Aguinaldo Flauzino, eu já falo nome e sobrenome, porque é conhecido das duas formas, e com a Rafa, que eu falo Rafa, porque como é conhecido, a Rafa, da ARW Arquitetura. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite de estar aqui batendo papo com a gente, e eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês e quem é a ARW Arquitetura. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, né, sentar num lugar onde muitos arquitetos e profissionais renomados de São Paulo, do Brasil, estão aqui, né? Então isso é muito importante, agradeço essa conexão que vocês fazem. Como você falou, né? Aguinaldo Flauzino, a RW Arquitetura. Nós formamos esse escritório pós época de faculdade. O sonho de qualquer arquiteto é ter o seu próprio escritório, né? E despontar com a sua identidade. Então, em 2010, nós abrimos o nosso escritório, mas sempre de uma forma, né, eu e a Rafaela sempre concentrado ali em todas as etapas de projeto, vendas, e nós tínhamos mais um sócio também. E então, a gente começou a trabalhar dessa forma com alguns pequenos estagiários, né, que vinham com a gente para dar um fortalecimento. Com projetos sob demanda, né? Não específicos, né? Nós tínhamos... A gente costuma falar assim, a gente pegava o que aparecia, né? Então, a gente estava entendendo o mercado de trabalho, mas a gente atuou primeiramente com residência, comércio, varejo, né? E, claro, o corporativo, que era uma área que eu já tinha uma bagagem, né, de outra época, de outros tempos. Tenho uma formação de arquiteto, mas também de técnico de edificações, onde eu atuei durante muitos anos como projetista técnico, projetos elétricos, hidráulicos, ar-condicionado, era a minha função, né? Projetar, detalhar, calcular. Mas aí eu sempre desejava ser arquiteto. Então acabei deixando esse lado de engenharia, lado técnico, para ir para um lado humano da arquitetura, porque a palavra humano é uma palavra muito forte para a gente, e eu acabei indo para esse meu desejo mais à vontade, né? E depois, claro, toda a bagagem anterior serviu muito bem para a gente trabalhar a técnica na arquitetura. Tá. Rafa sempre quis ser arquiteta? Não. Não. Eu, na verdade, nunca soube o que eu queria ser, sabe? Aquela pessoa que quer fazer mil coisas e não sabe. Mas eu sempre gostei muito da criação, de trazer algo de diferente. Sempre me despertava isso. E, engraçado, nós nos conhecemos em um outro trabalho juntos, e ficamos um tempo ali, né? E normalmente as pessoas se conhecem na faculdade e às vezes fazem essas parcerias e montam escritórios. Nós fomos um pouquinho diferente, então nós nos conhecemos trabalhando. E aí eu escolhi a arquitetura porque eu vi um arquiteto falando em um evento que teve sobre profissões e achei interessante aquilo. Principalmente o fato de mudar a vida das pessoas que vão utilizar o espaço. Isso me despertou, assim, eu falei, acho que é por aí que eu vou. E aí comecei a faculdade e me encantei pela arquitetura. E aí nós nos encontramos aí logo no começo que nós estávamos fazendo a faculdade, depois migramos para a mesma faculdade para continuar juntos, ele fazendo outros trabalhos, eu também. E durante a faculdade, uma coisa que nós conversávamos bastante é que a gente tinha que experimentar de tudo para entender, né? Porque a arquitetura ela é muito vasta, né? Então a gente pode atuar em tantos campos. Então a gente tentou diversificar o máximo possível para ver o caminho que a gente ia seguir depois. Muito com esse sonho de formatar um escritório. E aí quando a gente termina a faculdade, a gente fala, então vamos tentar, né? Vamos ver. E aí a gente começa com essas demandas que vão aparecendo, mas tentando entender todo o contexto, né? De montar um escritório, formar uma identidade, saber como que
você se coloca no mercado. Então foi um estudo assim de diversas áreas até a gente conseguir entender o segmento mesmo que nós iríamos fazer. Quanto tempo faz que começou o escritório? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Agora, imaginando quem está nos assistindo, que está na faculdade e está querendo montar um escritório, dessa experiência de vocês, de experimentação, quais as grandes lições que vocês tiram, né? Que assim, que é tudo um ambiente muito novo, não basta ser só criativo, tem que ser empreendedor, né? Tem que ser gestor. Então, desse período aí de antes de pegar a atração, digamos assim, fazer o vocabulário de startup, né? Quais as grandes lições que vocês tiveram? Primeiro que não é só sentar e desenhar, né? Que é o desejo do arquiteto quando ele se forma, é sentar e desenhar. E a gente vai muito com essa cabeça de, vamos dizer, projetista, né? De projetar, de sentar numa mesa, né? E começar a desenvolver aquilo. E quando porque é o que a faculdade ensina, né? A faculdade ensina o arquiteto a somente pensar em projeto e desenho e não ver outros segmentos, né? Que são importantes, né? E aí a gente começa a entender que não é só isso, né? Então tem que entender da parte administrativa, financeira, um pouco de marketing. Você tem que começar a entender e permear por outras áreas para você conseguir sustentar ali o escritório, né? E a gente conversa até muito com os nossos funcionários que um dia, de repente, desejam ter, né, o seu próprio escritório, deles não ficarem só no desenho, porque realmente é maravilhoso, né, você trabalhar ali, entender como se compõe. Mas se você quer montar um escritório, você tem que realmente entender no início de todas e depois você, né, ao longo, como você vai crescendo, você vai formatando aí as áreas e designando, né, responsáveis por cada uma delas. Essa preparação é muito importante, né? Então, a pessoa que deseja realmente abrir um escritório de arquitetura, né, ou trabalhar por conta, é importante que ele tem que pensar o seguinte: a pós-graduação dele não tem que ser na arquitetura. Tem que ser, talvez, em venda, talvez em administração de empresas, né? Ou buscar cursos que ele possa ficar engajado no mundo do empreendedorismo, que é diferente. É muito diferente, né? Gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas é muito importante. Então, assim, quando você se torna um arquiteto e empreendedor, você não é apenas uma persona, né? Você acaba sendo 3, 4, 5 personagens num só. Então, você tem que ter um conhecimento um pouco mais abrangente, né? Nós fizemos isso com pouco conhecimento nos que tinha anterior, mas foi muita ralação, né? A gente caiu bastante. Aprender apanhando. Isso foi importante para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Porém, se a gente tivesse uma bagagem, talvez o nosso despertar da nossa empresa fosse diferente, né? Então tem que ter esse olhar um pouco mais profissional. Esse cercar de pessoas importantes que possam te ensinar também, né? A gente tem que ter a humildade e ter pessoas experientes e ouvir os experientes, né? Para que a gente possa entender. Cair, todo mundo vai cair, mas é como se levantar, como se erguer, né? Tudo vai ser relação, mas a gente precisa estar preparado para isso, né? Você comentou do mundo das startups, né? Hoje em dia as startups, elas funcionam como um grande composto ali, né? Que se troca, tem a troca muito grande. E quando a gente começou não se falava disso, né? Então, quem a gente procura, qual profissional, e sempre foi muito, é o meu, eu faço desse jeito, não vou compartilhar para você não fazer igual. E ao longo do tempo mostrou-se, né, no tanto que hoje as startups têm todos esses hubs, que não é porque você faz desse jeito que eu vou tentar reproduzir, que eu vou fazer da mesma forma. São experiências que são compartilhadas para que todo mundo possa fazer do seu modo, né? Porque cada empresa é de um jeito, cada empresário tem uma visão e aí vai moldando de acordo com o que eles acham necessário, né? Hoje, quantas pessoas estão com vocês? Nós somos em 7 pessoas, né, no nosso escritório, mais os nossos colaboradores externos, né? A gente tem muitos colaboradores, como a nossa atuação é nível Brasil, então no nosso escritório a gente acaba fazendo gestão também dessas pessoas
estão em home, né? Então, Tá. isso é bem interessante. Arquitetos, engenheiros, né? Vocês estavam falando na especialização do segmento, né? Que vocês entram em áreas corporativas do segmento do segmento, ou seja, vocês estavam se especializando em agências bancárias, coisas desse tipo, que é um segmento mais específico, né? Conta pra gente isso. É quase um segmento da minha origem, né? Então, assim, um dos meus primeiros trabalhos sempre foi trabalhar com agências. Então, eu trabalhei com as diversas bandeiras aqui do Brasil, e é importante porque eles me ensinaram como padronizar um trabalho, né? Então, assim, como as agências são... A gente fala assim, o padrão é ruim. Não, um padrão é uma escolha importante para que você tenha um trabalho fácil, ágil, né? De branding também, né? E de menos dor de cabeça possível, né? Ali, tanto para o profissional que está executando o projeto, quanto aquele que está executando a obra. Mas... E para o usuário também, né? Exatamente, isso que eu ia chegar. O usuário é o centro das atenções, é o mais importante. O cliente é o mais importante. Então, sempre que a gente projeta, e a agência me ensinou muito bem isso, em volta do que o cliente precisa, né? Ou como conduz, né? Claro, as experiências, né? A agência é um varejo, né? Tem produtos ali que são oferecidos ao cliente, e o cliente tem que se sentir bem naquele local para ele poder adquirir o produto. Então, isso é importante. Poxa vida, então a gente consegue também desenvolver projetos de lojas de varejo comum? Sim, é a mesma expectativa. O cliente de uma agência, ele precisa estar confortável naquele local, ele precisa ser bem atendido, uma cadeira, uma mesa, bem atendido. Então, peraí, isso também é um ambiente de trabalho? Então, a gente também consegue atuar nesse segmento de ambiente de trabalho corporativo. Ele tem que se sentir mais à vontade, confortável, como se estivesse em casa. Então, a gente também atua como residência. Então, ele é uma convergência das nossas capacidades dentro do nosso escritório. E como é que vocês enxergam a continuidade das agências bancárias hoje? Qual é que é a principal modificação que vem acontecendo? Bom, a gente avalia que, como o Agnaldo disse, o cliente é o centro de qualquer negócio. Então, é avaliado muito a questão da diferença das gerações e como elas utilizam esse espaço, né? Então, tem sido feito estudos para verificar essa atração, porque hoje em dia, com a internet, os jovens, né, eles acabam não indo muito à agência, é tudo muito pelo celular, faz tudo, né? Então hoje é difícil trazer as pessoas novamente para a agência, então tem que entender muito essa relação e aí entender como que é esse trato. Então antigamente as pessoas iam lá, pegavam a sua senha, ficavam ali esperando para pagar suas contas. Hoje a gente faz tudo pelo celular. Então, o que vai ter de interesse para uma pessoa voltar à agência? Hoje se fala muito de investimentos, né? As pessoas já começam a investir logo cedo. Então, o atendimento na agência acaba mudando. Então, muitas agências que estão vindo agora, um retrofit interno de retirar esses caixas, porque não faz muito sentido mais, e ter um tratamento mais pessoal. O que você precisa, né? Então, qual que é realmente a sua necessidade? É um investimento? É um pagar conta que ainda precisa, mas mais pessoal. Então, o atendimento não se dá mais ali pelo vidro, a pessoa ali segregado, dentro, né? Segregado. É sentar numa mesa e conversar. E quando se tem o trato de dinheiro, aí projeta-se uma sala mais fechada, né? Onde que as pessoas vão ali, mas sempre trazendo mais essa proximidade entre as pessoas, não tem mais essa segregação. E aí a agência ela vai acontecendo por momentos, né? A gente tem que entender, inclusive quando vamos montar o layout, toda essa experiência que o cliente passa, desde a chegada dele até a hora que ele vai sentar na mesa do gerente, né? Onde ele vai ficar, o ambiente como é tratado, né? O que esse ambiente oferece para ele,
dele. Então, hoje a gente traz muita biofilia, né, para trazer esse bem-estar. Traz muito, remete muito também essa questão de trazer um pouco da linguagem da casa. Então, o piso já não é mais aquele piso frio, é a madeira. Então, você vai trazendo referências, né, de elementos para trazer esse conforto, para que tenha novamente o interesse do público de ir à agência. Né? E tem a questão de região por região, né? Porque vocês fazem no Brasil inteiro, né? Exato. Então, tem as regiões mais condensadas, ou as regiões centro de cidade, ela tem um comportamento, né? Isso. E as regiões que são de interior, ela tem um comportamento muito pessoal. E esse tipo de layout casa bem com isso, né? Porque a pessoa é tratada pelo nome, né? Então, o gerente, o atendente, né? Ele trata a pessoa pelo nome, pergunta como que está a família, como que está o pet dele, aquela pessoa traz um bolinho, então tem um aconchego, uma proximidade muito importante que isso não se quebra, né? Por mais que talvez a tecnologia, né, busque isso, né, facilitar a vida da pessoa, mas às vezes facilitar a vida da pessoa é estar próximo com uma pessoa, né? Então, se reconectar, isso é importante. E claro, nós temos também algumas... o que a gente faz com as agências? Porque as agências são grandes, né, grandes áreas. E ela agora, com esse tipo de layout, a gente acaba tendo espaço ocioso. Então, algumas instituições estão dando a esse espaço ocioso outras atribuições. É um café, é uma área de trabalho, ou mesmo sublocando aquele espaço. Às vezes você passa por uma agência e você não identifica que aquilo é uma agência. Você entra nela e ela não tem a mesma textura, o mesmo peso, como a Rafaela falou, das agências anteriores, né? Ela é um outro tipo de estabelecimento e acaba sendo quase que secundário, né? E isso acho que é bem interessante para a nossa época. Vale falar também que antigamente era mais preocupado no público, hoje o colaborador também faz parte desse planejamento. Então, atrás, né, o back-office dessa agência tem todo um cuidado com esse colaborador também, né? São áreas de descanso que existem, são copas mais confortáveis, não é mais aquele espacinho que se colocava ali só para tomar um café e comer uma bolacha. Um estoque de gente, né? Um estoque de gente, não é mais isso. É para fazer as reuniões em ambientes mais confortáveis, não somente ali no ambiente de trabalho. Então tem um olhar também de mudança para o colaborador, né, para trazer mais conforto, bem-estar. Então, acho que vai muito a arquitetura linha. quase que pura mesmo, pensando em todas as pessoas que habitam naquele espaço. O cliente e, claro, os colaboradores. E desde a pessoa que serve o café, que faz a limpeza. Todo mundo é importante naquele espaço. E todo mundo merece ter uma atenção para que ele também, né, venha e trabalhe de uma forma muito satisfatória e feliz, né? Claro, porque nós estamos há 8 horas dentro de um espaço de trabalho. Se esse espaço não for acolhedor e for totalmente, né, de exclusão, aquela pessoa vai adoecer, aquela pessoa não vai performar, aquela pessoa não vai estar satisfatória e aí não vai conseguir atender de forma produtiva o cliente que está ali na outra ponta. Né? E isso, agência, mas também vale para varejo. Né? Isso também vale para a área do comércio, né? Isso também principalmente para a área corporativa, né? Dar atenção a todos os ocupantes daquele espaço. É uma atenção quase mesma que a gente dá para quem mora em um espaço. Então, né, o ocupante daquela moradia, a gente dá um espaço para todo mundo. Então a gente tem que dar um espaço para todo mundo também da parte que trabalha. No caso do banco, tudo bem que é presencial 100%, né? Então, assim, a pessoa tem que estar no ambiente ali. E algumas empresas hoje estão no movimento de trazer as pessoas do home office para o presencial, um percentual aí ainda no modelo híbrido, sabe lá Deus como é que vai ficar, mas a tendência é cada vez mais trazer as pessoas para o ambiente de trabalho. Como é que vocês estão vendo esse desafio dessas organizações em estar conseguindo tornar um ambiente focado, né, centrado nessas pessoas e que seja um ambiente atrativo?
como é que vocês enxergam? Elas estão conseguindo, ou melhor, os projetos estão conseguindo? Que características de projetos vocês gostariam de destacar? É interessante você falar sobre isso, porque nós fizemos um projeto, foi durante a pandemia, mas já visando um retorno que a gente não tinha muita certeza, mas que ele iria acontecer de forma gradual. Até por conta do perfil do cliente, que ele gostaria que todo mundo voltasse Exato, em algum momento. exato. E aí a gente tem que entender uma situação que as pessoas estão no conforto das suas casas, de certa forma, não tem mais aquele deslocamento desgastante, né? Então, muitas pessoas repaginaram suas casas para ter um ambiente de trabalho também distinto da residência, mas como ter o desafio de trazer de novo esses colaboradores, né? Então você tem que novamente sentar e entender um pouco da necessidade desse momento. Um projeto interessante que nós fizemos foi muito em relação a isso, que normalmente a gente trabalha ali a divisão, né, do espaço de trabalho das equipes, que desde 2018, 2017 já estava esses ambientes compartilhados para facilitar a interação entre as equipes. Porém, aonde que está aquele aconchego, aquela facilidade de ir e vir de casa para o modo do trabalho, né? Então, eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente fez, que é muito a relação da cozinha. Então, normalmente a Copa a gente coloca ali num canto só para atender a necessidade de ter um ambiente, como eu falei anteriormente, de ter um espaço para tomar um café rápido, né? Tá cansado, precisa se esticar um pouquinho, vai lá, toma um café, come uma bolachinha. Então a gente trabalhou, eu cheguei para o Agnaldo, ele trabalha muito com essa parte técnica que ele vem de bagagem, eu falei assim, eu posso trazer a cozinha para o meio? Eu quero trazer uma meio da laje. No meio da laje. E a gente sempre teve toda a parte hidráulica nas pontas. E eu falei, eu quero colocar no meio. Tem essa possibilidade? Ele, tá, eu resolvo. E aí eu falei, por que isso? Porque eu quero que ali aconteçam os encontros. Eu quero que o negócio aconteça ali. E para possibilitar que essa extensão desse conforto que havia assim em casa, de eu parar rapidinho e ir lá tomar um café, ser um lugar agradável e não ser só aquela salinha pequena. Então nós criamos, foram 3 lajes, né, esse projeto. 4 lajes. 4 lajes, era um cliente específico que trabalha com a indústria de revestimentos e metais. Então já facilitou ainda mais o meu trabalho, porque virou ali um ambiente não só de encontro, né? Então essas equipes que ficavam num espaço aberto, elas continuam, mas nas extremidades, e sempre que elas precisavam de uma reunião informal ou de uma conversa mais próxima, elas iam ali para o centro. E se tornou realmente uma cozinha, porque acaba tendo evento ali, recebe muito cliente, e aí foi trabalhada toda a questão das amostras e tudo mais para estar acontecendo ali. Então, eu acho que foi muito isso, de querer trazer uma linguagem diferente e mostrar que o trabalho, ele tem que ser feito, né? Cada um sabe a sua posição, mas ele pode acontecer de diversas formas para trazer uma leveza que, de certa forma, estava vindo do ambiente da sua casa, porque acaba você vendo, né, a melhor forma de você trabalhar em casa, então cada um vai se alinhando. No ambiente corporativo, você segue muito as regras que estão ali, né? E aí a gente foi fazendo isso. E o cliente aceitou isso com facilidade, essa ideia de trazer para o centro da cozinha? Foi bem legal. Eles aceitaram, entenderam a necessidade do momento. E aí a gente começou a vislumbrar várias possibilidades do que poderia acontecer ali. E aí foi tão legal isso que aí a gente começou a trabalhar outras áreas que também remetem um pouco a isso. Então a gente, dentro da laje corporativa mesmo, a gente fez referência a uma varanda, onde tem todo um trabalho de paisagismo e mesas. Então ali eles têm ambientes de reunião mais fechadas, que a gente trabalha uma acústica, ou algumas mais abertas, para uma conversa informal. Então a gente foi trabalhando essa informalidade, de certa forma, para trazer essa
leveza, para trazer uma proposta diferente do que você sentar na sua mesa ali, e aí na hora de reunião você vai para uma sala fechada, senta ali e faz a reunião. Trazer um pouco desse espaço mais compartilhado, mas que possibilita novas formas, né? Foi um espaço que estava promovendo saúde, né? Porque hoje em dia o que a gente sempre pensa é o bem-estar. Quando você estava trabalhando na sua casa, então a comida era sua, né? Então era uma comida mais caseira, então você tem essa afetividade. Então isso começou a vender saúde e isso foi muito importante. E o cliente também pediu para que a gente, mas onde vai ficar o refeitório? Os meus refeitórios eram nos cantos, você trouxe a copa, deixou a copa ampla, eu tenho algumas mesas, algum espaço de interação, mas nenhum andar nós pudemos colocar um refeitório agradável, grande, espaçoso, né, para que a pessoa pudesse ter naquele espaço o conforto que ela tem, daquela intimidade que ela tinha de almoçar na casa dela. Então, foi um projeto que a gente conseguiu beber de várias fontes, né, mas principalmente da residência, da nossa bagagem de residência, traduzir aquilo para um ambiente colaborativo, não vou nem mais falar corporativo, mas colaborativo, de tal forma que todos os ocupantes se sentiram felizes, atendidos. Eu acho que o grande desafio do retorno é que estava todo mundo muito incluso, né? Recluso. Confortável. E aí, para voltar, muitas pessoas tinham essa saudade do contato. Então, por isso que a ideia foi trazer esses ambientes mais leves, mas ao mesmo tempo que você tem essa troca, para você começar a retornar o contato físico, né? Onde, por mais que você tivesse ambientes mais colaborativos antes, com o espaço aberto, e você não tem mais tanto essa segregação de hierarquia em algumas empresas, mas mesmo assim você tem o seu ambiente, o seu ponto de trabalho, você não se move muito, né? Então, com essa possibilidade de criar outras experiências, você vai dando esse retorno gradativo para as pessoas se sentirem confortáveis. Isso naturalmente feito a 4 mãos, porque o cliente precisa estar muito envolvido com essa proposta. Né? E é um cliente que ele tinha uma bagagem de fábrica. Então, assim, boa parte dos escritórios deles fica dentro de fábrica. Dos produtos deles. Então, eles não tinham essa cultura de ser um ambiente... Para eles, tudo tinha que ser, não, eu não posso falar alto, ninguém pode ouvir o que eu estou falando, até eles entenderem que, puxa vida, eles têm que ser colaborativos, uma área pode ser benéfica para outra área, em algum momento eles têm que estar juntos, mas quando tem um momento que tem que ser aquela conversa mais fechada, vai para uma sala de reunião, né? E as salas de reunião vai para uma cabine, né? A gente proveu também algumas cabines individuais para as reuniões, principalmente para as reuniões virtuais, né? E as salas de reuniões que são locais de criação, né? Então o cliente até chamou que não é apenas uma reunião, é uma área de criação. Então ela tem que ter um tratamento, né, melhor, né? Não apenas o tratamento acústico, mas o tratamento visual também, com os produtos dele, claro, né? Ele tinha todos os revestimentos de piso e parede, para eles ele tinha que ter um modo de demonstrar isso, né? Então, esse foi o desafio do cliente, mas, claro, os diretores logo aceitaram e, ao longo do tempo, houve pequenos ajustes, mas a essência do projeto que foi desenvolvido pela Rafaela foi mantida, né? Depois eu tive a oportunidade de estar muito próximo da obra, né? Entender o que estava acontecendo, né? Na gestão daquela obra. Então foi bem importante. É interessante que a cozinha no centro que ela fica praticamente na mesma distância para todo mundo, né? Exato. Não tem assim, você não tem que atravessar a empresa, a laje, para ir para a cozinha. Então todos têm a mesma distância. Quer dizer, torna-se mais democrático, mais acessível. Acessível. E é um ponto de encontro. Se você tem que conversar com alguém do outro canto, você vai passar pelo café, né? E eu estava lembrando, né,
desse ponto de encontro, dessa interação, tem uma pesquisa recente da McKinsey, que eles, feita na Europa e nos Estados Unidos, né, mostrando a diferença de visão do que o RH acha que é prioridade para os colaboradores e, de fato, o que os colaboradores consideram como prioridade. Então, em primeiro lugar, tem a questão dos benefícios. Em segundo lugar, tem a questão da inteligência social, da interação social, né, que na perspectiva do RH não está entre as 3 primeiras, se eu não me engano. Justamente nesse momento de volta, né, então as pessoas sentem a necessidade de maior interação, de gerar essa inteligência social. Acho isso muito, muito bacana. E falando desses projetos, tirando esse parênteses para mostrar que eu leio pesquisa fora daqui também, uma coisa que é interessante dessa interação, quando vocês falam de a cozinha de casa, né, que a gente cozinha em um lugar encantado na casa da gente, né, que é onde a gente senta, antigamente. Almoçava junto, jantava junto, tinha aquela coisa família, né? De família, de você ver a pessoa cozinhando, então tem todo esse aspecto aí psicológico carregando essas emoções. Nesse processo de levar a cozinha de casa, de levar a casa para o escritório, também teve um processo de levar o escritório para casa, né? Quer dizer, vocês tiveram casos de pessoas que na época do home office, durante a pandemia, falaram, não, eu preciso ter o meu escritório dentro de casa do jeito que é. Como é que foi isso daí? Como é que é essa linha porosa que vai de um lado para o outro? Outra instituição que a gente trabalhou e que a gente tem muito contato assim, com as pessoas que trabalhavam ali naquele espaço e vem até nós e fala, eu precisava, você tem como fazer alguma coisa? Sim, claro, vamos atender e vamos entender, né, como que vai funcionar isso. E a questão do corporativo bem trabalhado e bem desenvolvido para o colaborador é que faz com que realmente ele se sinta pertencente àquele espaço. E aí, quando ele vai para casa, ele fala, estou perdido, eu preciso do meu espaço. E aonde está esse espaço? Perde a identidade, né? Exato. Já não tem o contato físico com as pessoas, tem que fazer o seu horário e ainda não tem aquele espaço que ele está acostumado, né? Então, nós tivemos casos de pessoas que falaram, eu quero a mesma cor, eu quero o mesmo tom de madeira, eu quero colocar um carpete e tentar reproduzir. Mas não no canto da casa, da casa inteira. Muitas vezes, né? Porque aí acaba se estendendo, não é só o espaço de trabalho, né? Como você está vivenciando muito a casa, que normalmente você não vivenciava, então você começa a querer mudar tudo. E aí tivemos alguns casos assim. E aí vai o aconselhamento de conversar com o cliente e fazer ele entender também, né, como pode funcionar, porque o mais natural é colocar o escritório dentro do quarto, né? Que se você for ver, inclusive nas plantas que são vendidas, sempre tem um espacinho ali dedicado, né? Então, entender que tem que ter momentos acontecendo dentro da casa e como que isso pode acontecer para que flua naturalmente esses acontecimentos, hora de trabalho e hora de descanso. Porque é um conflito muito grande, né? Porque profissional. Na época da pandemia, o que tinha de pesquisa de pessoas mais estressadas, né, procurando psicólogos por conta disso, né, de não saber dividir o momento, estender o horário de trabalho e tudo mais. E a casa acabou se tornando um local de estresse e ele não tem mais aquele ambiente, o lar, que é o ambiente onde ele consegue, né, ter essa descompressão, né, do trabalho. E aí os filhos junto, né? Então a gente tentou trabalhar ambientes distintos e separados quando possível, quando não, entender como que era a logística da família para ver, olha, tal momento vai acontecer aqui agora, dessa forma, então o trabalho e as crianças tem um horário, uma rotina. Então a gente acabou participando até dessa da rotina familiar. Programação. Sempre. De como que vai nós temos esse viés de sempre entender a rotina do cliente. Dinâmica, né? A dinâmica do cliente. Sendo ele residência ou corporativo, a gente entender como ele se comporta naquele local, né? E qual que é a rotina dele, por onde ele entra, o que ele faz, os pequenos gestos, né? Até os pequenos modos de convivência com os ocupantes daquele local.
E na residência, a gente entra muito a fundo disso, na intimidade da pessoa, né? Não somente na área do trabalho, mas como um todo, né? Então, às vezes é a vestimenta, às vezes é o local onde ele cozinha, né? Ou se ele cozinha, você tem alguém que prepara o alimento para ele, né? Então, a gente teve que observar bem isso e traduzir para que ele pudesse ficar confortável, porque o lar tem que ser um lar, não pode ser diferente. Né? E teve clientes que nós conseguimos, ter um quarto. Então, esse quarto vai se tornar um escritório. Né? Ou a sua sala que é ampla, vamos fechar a sua sala e criar um escritório que ele possa ser fechado às 18 horas. Às 18 horas você vai fechar. Você não vai trabalhar até às 20, 23 horas porque você não vai dar atenção para sua casa e nem para sua saúde, né? Então, aí volta de novo, porque a saúde é o importante, né? Saúde que o momento de ostentação da nossa sociedade, é o bem-estar e a saúde. É isso que a gente precisa atender como arquitetos, né? Aí eu gostaria de chamar o tema cultura organizacional, porque dependendo da cultura da empresa, o cara vai ficar até às 20 horas. Sim. O cara não vai cozinhar, vai fazer um macarrão instantâneo, provavelmente, e comer na frente do computador, né? E como é que vocês, no caso dos projetos corporativos, né, para entender a rotina, para entender o que o colaborador, como é que ele vai utilizar o projeto, digamos assim, com quem que vocês mais conversam na hora de executar, de pensar o projeto? RH, CFO, Facilities, dono, conversa com os colaboradores da empresa, do cliente? Financeiro. Normalmente a gente tem um primeiro contato ali com o pessoal de engenharia mesmo, responsável, né? Ou Facilities. O Facilities, para fazer esse primeiro contato. E aí a gente começa a buscar e solicitar esse contato mais próximo dos gerentes de cada área, para entender como funciona a organização de cada área, né? A rotina. Então, e não só como funciona, como gostaria de funcionar, né? Porque a gente entende que a rotina que gostaria que fosse estabelecida para a equipe, as dinâmicas entre elas, se precisa de uma conexão entre essas equipes. Então, entender muito o fluxo para a gente conseguir montar os espaços em função disso. A gente brinca e explica muito para o pessoal no escritório que se a gente não entende as pessoas, a gente não consegue fazer nada, porque são eles que vão utilizar. Não adianta a gente escolher o melhor revestimento ou a acústica estiver perfeita se não servir para a pessoa que vai utilizar ali, né? Então, nós criamos os ambientes muito em função desses usos. E quando a gente pode ter esse contato mais próximo com os gerentes de cada área, é o que desenvolve com mais facilidade. Se não, a gente cria algum questionário, alguma coisa que eles possam nos trazer essa informação para que a gente possa desenhar mais fácil. Em alguns clientes, a gente até permanece naquele local, então a gente faz um estudo, né? A gente fica um dia observando. Como se fosse um antropólogo, né? Como se fosse um antropólogo. A gente fica um dia observando como eles trabalham, para que a gente possa entender a rotina, porque às vezes eles não conseguem falar, né? Eles não conseguem declarar. É tão óbvio, né? O que para eles é... Então, a gente acaba passando um dia lá, 2 dias, entendendo como eles trabalham, entendendo como cada um se comporta, e aí a gente vai fazendo essas anotações, né? Claro, nós não somos antropólogos, nós não somos psicólogos, mas nós temos que entender como eles se comportam. Dependendo do cliente, tem que ser psicólogo também. Dependendo do cliente, residencial quase sempre. Residencial quase sempre. Tá. Nesse processo de etnografia arquitetônica, digamos assim, já chegou o caso de alguém falar, olha, a cultura da empresa não vai rolar esse negócio que vocês estão pensando aqui, não. Foi desse cliente, que era cliente de fábrica, que ele tinha o comportamento de fábrica. Né? Então, assim, o que é o comportamento fábrica? Não precisa ser esse piso. Mas esse piso tá ok. Uma pintura tem que ser branca. Não, mas precisa realmente disso. Não, vamos colocar aquela madeira mais escura naquele canto. É assim que funciona, assim que eu sempre funcionei. Eu sempre fiz assim. Para que a gente pudesse convencê-lo
nós precisamos mostrar para eles números e outros cases, né? E aí até, né, foram aos poucos. Mas, né, numa reunião, quando você esteve presente com todos os diretores, aí foi mais fácil, né? Convencimento. Mas a gente tem que trazer também soluções e as mudanças que as gerações vão trazendo para a gente. Teve um caso que a gente fez, foi até antes da pandemia, mas as incorporações hoje, elas têm pessoas de diversos tipos e hoje elas não se denominam mais como gênero, né? Então cada um tem a autodeclaração de gênero. Exato. Né? Então como fazer com que a pessoa se sinta à vontade ali no espaço? Então nós viemos com uma proposta de fazer um banheiro unissex e foi muito debatido isso internamente por ser uma instituição financeira e como que eles iam colocar isso ali dentro, né? Então assim, o Aguinaldo veio com toda a bagagem técnica de dizer que a gente vai atender a legislação, que a legislação é muito ciente, né? Masculino e feminino e pronto, né? Masculino e feminino, PCD, PNE, pronto, é isso. Então, nós atendemos de outra maneira. Atendemos essa necessidade, existe essa formalidade, mas por que não criar um espaço novo, né? Então, nós criamos um banheiro unissex, onde tem a sua privacidade para cada um, mas a permissão de qualquer um frequentar. Né? Inclusive as pessoas com dificuldade de locomoção, por que não? Então a gente incluiu todo mundo ali. A gente tirou a característica de um banheiro PNE, PCD, uma característica de hospital, né? E trazer, por que não trazer uma característica mais intimista para a pessoa, né? Que de fato não é excluir, né? A gente vê assim em algumas lajes, né? O banheiro masculino é aqui, ele é todo verde, cinza, colorido. Banheiro feminino, colorido, espelho grande. E o banheiro PCD é um banheiro branco com louças brancas, piso branco. Você está excluindo a pessoa. Você está criando um hospital para a pessoa. Exato. Não, mas eu estou atendendo a legislação. Não, mas você não está atendendo a pessoa, né? Primeiro nós temos que atender a pessoa. Isso no banco? No banco. É na parte corporativa que a gente faz. Eu estava aqui pensando, geralmente as maiores restrições em relação a banheiros para todo mundo, vem mais da parte masculina? Ou não? Pela origem da nossa sociedade, sim, né? Principalmente porque, se a gente for pegar o histórico, o banheiro masculino, a área de trabalho era uma área totalmente masculina. Então, até os anos 50 era muita característica disso. Muitas instituições só tinham banheiro masculino. O banheiro feminino foi uma adaptação e depois foi uma imposição de lei para que houvesse também banheiro feminino. Tanto que nunca é 50% masculino, não. Era 90% masculino, 10% feminino. Depois esse número foi aumentando e os arquitetos foram adequando conforme a quantidade de pessoas, né, do gênero que você tem na área habitável. E esse estudo que nós fizemos e acabamos implantando esse banheiro foi muito em função por conta do colaborador não saber aonde ele ia. No banheiro, muito se aconteceu pelo sexo masculino, né, dele ir no banheiro masculino e não se sentir à vontade de estar ali. Não ser atendido. E não poder frequentar o feminino. Então, aonde eu vou? Né? Então, por isso que foi pensado em criar um lugar neutro. Para todos, né? É engraçado, porque assim, acho que a melhor resposta que eu já ouvi foi, no avião, você vai no banheiro só, né? Então você não reclama. Então, peraí. Né? Se a gente pensar que a grande parte dos abusos sexuais de menores se dá em casa, né? E é um banheiro só, não tem um feminino nem um masculino, né? Então, quer dizer, como é que numa empresa você vai achar que isso vai acontecer? Bom, sei lá. Mas foi um desafio bem interessante, porque foi 2017, o pensamento ainda era engessado. 17 era engessado. Muito engessado, antes da pandemia. Então, assim, as pessoas não tratam as pessoas que têm autodeclaração de gênero com respeito, né? E, de novo, papel da arquitetura fazer isso.
É o primeiro papel, a arquitetura fazer isso. Então, você citou muito bem, escritórios pequenos, então tem 5, só tem um banheiro. E as pessoas se respeitam. Então, por que não também transmitir isso para o escritório maior? Mas não, os escritórios grandes, eles tinham um desrespeito. E isso a gente não aceita dentro da arquitetura. A arquitetura tem que ser inclusiva. Totalmente. Ah, perfeito. E falando um pouquinho mais da parte técnica agora, vocês também têm um trabalho forte no gerenciamento, né? Como é que é isso daí? A nossa gestão, ela inicia junto com a venda do nosso produto, né? Da nossa arquitetura. Então, desde o início, porque é muito notável, o cliente, a primeira coisa que ele quer é saber o quanto que vai gastar. Claro. Né? Nem sabe o que ele quer. Nem mas sabe o que ele quer. O quanto ele pode gastar. Quanto ele pode gastar. E a gente fala que, bom, a gente precisa tirar essa informação do budget dele, que a gente sabe que nunca é a real verdadeira, porque ele sempre coloca um custo, sempre fala um valor menor. Ele quer pagar. O que ele quer pagar. E a gente, através das primeiras entrevistas com o cliente, a gente tenta desenhar a realidade. Então, tudo que você quer, tudo que você precisa, e depois a gente coloca numa realidade. A gente começa a gestão da obra, a gente começa a gestão por aqui, né, do início, antes mesmo da gente desenhar o nosso projeto. Depois tem todas as etapas, as fases de projeto, e o nosso escritório ele tem a capacidade de executar a planilha de custo, né? Então a gente tem tudo que a gente desenha é planilhado, né? E faseado para que seja proposital para a escolha de uma construtora. Então assim, nós não estamos no dia a dia da obra, né? Não é a nossa função do nosso escritório, mas a nossa gestão é entregar para a construtora tudo que ela precisa, desde custo e fases de obra e tempo de obra, né? Então a gente consegue entrar até na escolha da construtora, né? Quando temos um grande cliente, a gente acabou fazendo isso com um grande cliente que tinha um investimento, um budget de 35 milhões e a realidade era que ele precisava gastar 50. Tá, mas dentro disso está escolhido, são 50 milhões, mas eu preciso reduzir custo. Tudo bem, então a gente fez um trabalho interno de reengenharia financeira para que a gente pudesse entrar mais ou menos no budget que ele precisava e escolhendo as construtoras. Olha, nós temos consultora A, B e C. Todas elas têm um custo diferente. Mas qual que é a diferença desse custo? Muito bem. Essa é rápida, vai executar em menos tempo. Se é menos tempo, como você precisa ter o retorno financeiro, vai ser equilibrado. Vai ser mais caro. Vai ser mais caro. Essa empresa tem um tempo médio, essa tem um tempo prolongado. É mais barato, mas o tempo é prolongado. E aí você pode perder tempo de faturamento. A escolha é do cliente, mas a gente apresenta para ele os cenários. Essa é a nossa gestão. É importante a gente falar que não só essa questão financeira, mas também todos os projetos técnicos. Então, a gente tem escritórios de engenharia que são parceiros nossos que trabalham já há muito tempo entregando esse pacote completo. Não é hidráulica, elétrica, tudo que precisar, estrutura. Então, a gente faz a gestão e compatibilização disso tudo. É meio como se nós fôssemos realmente a gerenciadora para que seja tudo fechadinho de acordo. Né? Todas as especificações de todos os produtos passam pela nossa gestão, né? Então, desde os produtos de acabamento, escolha de mobiliários, de materiais, até a escolha de equipamentos técnicos. Então, o engenheiro, embora ele vá sugerir tal tipo de material ou equipamento, mas a nossa gestão de validar ou não dentro daquilo que a gente sabe do estudo financeiro que temos, né? Então, às vezes, a escolha parte disso, né? Também. Então, a gente consegue ter esse controle porque a gente entende que o arquiteto ele é o administrador total do empreendimento, né? E aí a gente tem os nossos engenheiros que eles nos ajudam, né, a acontecer, fazer aquilo que é papel virar verdade. Né? Então, essa é a nossa atuação. Perfeito. A gente fez um arco aqui, né, terminando com uma parte técnica, mas a gente teve uma parte, digamos assim, cultural e mais de alma, e eu queria aproveitar
como a gente está chegando no final, somando alma e técnica, queria que vocês falassem o que é ser arquiteto? Profundo, né? É profundo isso. Olha, eu acho, eu vou ser meio repetitiva, mas eu acho que é a gente compreender o ser a partir do ambiente que ele usufrui, né? Que ele habita ou que ele usa. Então, mais do que a escolha de produtos ou divisão de ambientes, é você entender e fazer o indivíduo pertencer àquele espaço. Muito bem. Acho que é isso, a gente às vezes esquece que o nosso trabalho é com o ser de serviço, né? Então a gente está ali para atender a necessidade do cliente e não a nossa escolha pessoal de cores ou de valores, mas a gente acaba deixando nós deixamos isso de lado, o nosso ego de lado, para que a gente possa atender a outra pessoa. Então a arquitetura também é uma servidão, né? E a gente faz um serviço àquela pessoa que está naquele momento, mas também às pessoas que virão pós eles, né? Porque usufruir, né? Porque a arquitetura ela não é pontual, né? A pessoa leva o que ela tem daqui, do trabalho dela, a cultura que ela tem da empresa, ela acaba levando para casa dela de alguma forma. Claro. Né? Então é isso. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa. Muito bom, muito obrigado pela presença, Naga, muito participação. obrigado. Não vou perguntar o que é ser arquiteto para você, porque você não é arquiteto. Não, não sou arquiteto. E obrigado a você que nos assistiu nessa edição do Meeting Office. E se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, faça isso. Não perca tempo para assistir outras conversas também. Até mais.